vergonha, insanidade, covardia e falta de caráter. Essas são algumas palavras que resumem o jogo de ontem, na derrota do Botafogo sobre o Bahia por 1-0, que gerou a eliminação da Copa do Brasil. Essas palavras para quem? Para os jogadores? Para o Botafogo? Para o Arthur Jorge? Não. Eu acho que se fossem para eles os maiores culpados, com uma postura ridícula, um jogo pavoroso, acho que seria até um pouco menos pior, um pouco menos revoltante. Mas não. Arbitragem. Mais uma vez. Vamos dar nome aos bois aqui, né? O senhor, o árbitro principal, Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. E o VAR, senhor André da Silva Bittencourt, também do Rio Grande do Sul. Detalhe para esse senhor André da Silva, do VAR, aquele mesmo que no ano passado validou um gol ilegal do Pita, do Cuiabá, na vitória por 1-0 sobre o Botafogo no Newton Santos. Um gol que o Pita é uma dividida com o pé, ele bate claramente no antebraço dele e a bola segue. Depois dessa dividida com o antebraço, ele já faz o gol. Ou seja, pela regra, qualquer toque no braço, seja proposital ou não, é para ser anulado, que já gera um gol e o próprio jogador finaliza na sequência. Esse mesmo senhor André da Silva Bittencourt cometeu esse erro grosseiro contra a gente ano passado. E agora, em conjunto, né, com o árbitro, o senhor Rafael Klein, foi um dos lances mais vergonhosos que eu já vi nesse ano e acho que nos últimos tempos ali. A expulsão do Gregory, meus amigos, foi algo tão absurdo que, olha, e tem vários pontos. Assim, você vê como foi um treino tão escrachado que eu vi várias mídias esportivas, mídias tradicionais, que em vários momentos a gente pode chamar até de flaprés ali, que na dúvida sempre contra o Botafogo, colocam em xeque ou até fazem chacota nas reclamações. Vários desses admitindo o quanto foi absurdo essa expulsão do Gregory nesse jogo de ontem. Meus amigos, quem viu o jogo sabe. O Gregory estava com o braço aberto ali, uma disputa aérea. Ele estava com o braço muito aberto, sim, mas ele estava com o braço tão aberto para se equilibrar, para não cair, não se machucar na queda. Foi longe de ser uma agressão, alguma coisa extrema intensidade. E outra coisa, ele raspa a ponta da mão no rosto do jogador do Bahia. Não foi um soco, não foi uma cotovelada, uma pancada. E era um movimento natural dele na disputa da bola ali, para pegar equilíbrio. E mesmo que ele tivesse dado alguma margem, alguns falaram, eu discordo, mas mesmo que ele tivesse dado alguma margem e... mas pegar a ponta da mão de raspão no rosto do adversário ali é algo para vermelho? Em que universo? Me digam em que campeonato no mundo uma jogada dessa é para vermelho. Meus amigos, e assim, outra coisa, o juiz estava de frente pro lance, estava próximo. Se o juiz tivesse o mínimo de personalidade, o mínimo de vergonha na cara, ele ia manter a postura dele, que ele não deu nem cartão, nem falta na jogada direito. Ele mal deu a falta, mas não ameaçou mostrar nem cartão amarelo pro Gregory. Aí o VAR ali na orelha, forçando a barra, aquele negócio de tentar achar algo microscópico ali, né, para prejudicar, como favorece os outros dois ali, né, procura algum lance microscopicamente do adversário para tentar ferrar. Botafogo é um dos favoritos. E assim, para mim um amarelo já seria exagero, porque foi uma jogada totalmente... E depois o jogador do Bahia, o Ares, teve a cara de pau de postar uma foto mostrando aqui o corte abaixo do olho ali, para falar que foi uma agressão, foi algo pesado. Se um cortezinho daquele que o cara mostrou é para expulsão, então toda dividida que os jogadores batem de cabeça, ou trombam um no outro e corta supercílio, que sangra pra caramba, o cara tem que botar a touca, é para expulsão também. O critério é esse. E outra coisa, que covardia também. Esse critério dele já foi absurdo, de expulsar o Gregory. Mas se fosse para ele manter esse critério absurdo, ele poderia muito bem o VAR ter chamado no lance do Everton Ribeiro, que ele dá um carrinho por trás no Barbosa, em um certo momento, e ainda mais no jogador do Tassiano, que divide uma bola com o
John, nosso goleiro John. E sem querer, sem intenção, mas ele passa o calcanhar ali na cara do rosto, raspa o pé no rosto do John. Algo muito mais intenso, muito mais perigoso do que a raspadinha de mão do Gregory no Arias, no jogador do Bahia. Se fosse para ele ter vergonha na cara e manter esse critério absurdo que ele já manteve, teria que o VAR ter chamado e expulsar o Tassiano também. Ou seja, ele fez o juiz e o VAR fizeram algo absurdo com o Botafogo e não mantiveram o critério em outros lances quando eram com o Bahia na jogada. Meus amigos, é algo assim, algo revoltante. Se o Botafogo tivesse feito uma partida ruim, uma arbitragem justa, eu ficaria triste pela derrota, mas assim, não daria essa raiva que dá. Porque o Botafogo foi eliminado no apito. O Botafogo, o Arthur Jorge foi excelente no começo, na escalação inicial. Me surpreendeu a entrada do Almada, inclusive bela estreia do Almada. Botafogo no 11 contra 11, dominou o Bahia. O Arthur Jorge entendeu como que tinha que montar o time contra o Bahia, que era povoar o meio-campo, não deixar o Bahia ter a troca de passes, que é o ponto forte deles. E o Bahia estava resumido a tomar pressão do Botafogo e transição rápida. Chutão para frente ali, chutão no contra-ataque, que não é o estilo de jogo habitual deles. Ou seja, eles estavam batendo cabeça ali. O Botafogo dominou o primeiro tempo, criou chances de gol com o Luiz Henrique ali. Botafogo encaixadinho no 11 contra 11. O Botafogo não perderia esse jogo no 11 contra 11. Eu tenho certeza disso. Mesmo que tivesse uma queda de rendimento no segundo tempo, para mim, no mínimo, um empate iria para pênalti. O Botafogo não perderia. O Botafogo estava muito encaixado e dominando demais o Bahia fora de casa. O Almada fez uma bela estreia enquanto pôde ficar em campo, né? O Almada me surpreendeu de começar a titular. Por ele ter vindo umas coisas de jogos da Olimpíadas e não ter entrosamento com o time, não achei que ele viria titular. E foi bem, recompôs defensivamente, estava num posicionamento lá entre linhas ali, atrás da linha do meio campo do Bahia, sempre arrumando espaço, sempre se posicionando muito bem. Deu um passe lindíssimo, um passe de craque, um passe de trivela. O Almada entre a esquerda e o meio ali, deu um passe de trivela lindo ali para o Savarino, que gerou o cruzamento que quase aconteceu o gol do Luiz Henrique ali, que o goleiro do Bahia tira de ponta de dedo e acaba pegando o Luiz Henrique no contrapé, que a bola bate na perna dele e não consegue finalizar. O Botafogo foi muito bem, meus amigos. Os caras honraram nossa camisa, os caras tiveram raça. Mesmo com um a menos, o Bahia foi começar a ter mais chance de gol clara a partir dos 35, 40 minutos ali, porque o Botafogo perdeu totalmente o poder físico. Ficaram sem perna, o Botafogo ficou sem perna. Até os 30, mais ou menos, do segundo tempo, o Botafogo teve uma postura ali que não estava sofrendo tanto, mesmo com um a menos. Ou seja, meus amigos, com 11 contra 11, o Botafogo não perderia esse jogo, no mínimo, iria para a pênalti esse jogo. E eu ainda tenho confiança que venceria, porque estava muito acima o futebol do Botafogo em relação ao futebol do Bahia fora de casa. Então, meus amigos, não temos que acabar culpado. Eu vi muito torcedor falando, mas se o Igor Jesus faz aquele gol, o Arthur Jorge foi uma mula de tirar o Luiz Henrique. Eu não falaria que ele foi uma mula, mas eu até concordo que pra mim não deveria tirar o Luiz Henrique. Ele mesmo cansado, é um cara craque, num passe, em uma jogada diferente, ele pode resolver ou pode deixar alguém na cara do gol, né? Eu não tiraria o Luiz Henrique, mesmo vendo que ele estava cansado. Mas é aquele cara ali que pode resolver num lance. Mas não digo que o Jorge foi mula de fazer isso, porque era uma situação... E outra coisa, perdemos o Almada ali, que começou muito bem ali, também era um cara ali que com aquela visão de jogo, ele mostrou a dinâmica que eu vi, que eu tava esperando dele, que eu vi na Argentina. E mesmo sem entrosamento, sem treinar com o time. Ele foi muito melhor do que eu esperava, por não ter entrosamento com o time ainda. Se a gente tivesse com a Almada no segundo tempo, 11 contra 11, meus amigos, era outro jogo também. Então, pra mim a gente não tem caso que procurar culpado dentro do Botafogo. O culpado foi a arbitragem, claramente. Vocês podem ver até as mídias esportivas aí que vários momentos desce a linha no teste, desce a linha na gente, colocam como polêmicas operações que o Botafogo sofre ali, até a maior parte da mídia esportiva ali, que a maioria flaprés da vida ali, foi um trem tão insano que até os caras estão a nosso favor. Então pra mim é surreal nesse momento o Botafogo achar que o Gregory foi mula, que deu margem. Pra mim não deu margem nenhuma. Aquilo ali, o exagero era pra amarelo. Eu nem acho que era pra amarelo. Mas expulsão,
É uma vergonha, meus amigos, é uma vergonha o que aconteceu com o Botafogo ontem. Se o Botafogo tivesse jogado mal e não tivesse perspectiva e futebol e time para vencer, eu ficaria triste, mas não ficaria pé da vida como eu tô por ter sido operado sem anestesia nessa partida de ontem. E o pior é que não vai mudar. Não vai mudar, você pode esperar. Esse Rafael Klein, daqui 2, 3 rodadas do Brasileirão, esse filha da mãe vai pitar outro jogo nosso. Esse VAR também já vai pitar jogo nosso e vão, grande chance, de prejudicar a gente de novo. O negócio é a gente ter que jogar muita bola ali, meus amigos. O Brasileirão ainda tem muitas rodadas, né? Algumas rodadas que a gente for prejudicado, a gente não consegue recuperar. Mas mata-mata, você foi operado ali, acabou. É um jogo ali que você é operado, quebra todo o seu sistema ali. E assim, sei lá, algumas poucas coisas ali pra falar. O Ponte fez uma partida digna, né? Mais uma partida bem decente, bem considerável do Ponte ali. O time no primeiro tempo como um todo, meus amigos, ninguém foi mal, todo mundo estava em alta rotação e dando a vida ali para buscar a vitória. E no segundo tempo também foram muito valentes de aguentar até quase praticamente 30 minutos do segundo tempo ali sem correr riscos extremos ou conseguindo manter o jogo. Mas aí ficaram sem físico, acabou as pernas, não teve o que fazer, tomou aquele gol nos 42 ali. Eu não critico ali, ninguém do time ali, pra mim é esse 11 contra 10 mais um do Bahia, né? Inclusive a gente foi prejudicado contra o Bahia no Brasileirão, aquela marcação do cotovelo do Damian para forçar o impedimento que não existiu num gol legítimo nosso. E Bahia também, vários jogos que está terminando com um jogador a mais. Né? O Grupo City ele parece sendo peso também na CBF. Mas, bola pra frente agora, meus amigos. Pra mim não tenho que baixar a cabeça, não tenho que duvidar desses caras, duvidar desse time nesse momento. Foi algo, pra mim, totalmente da culpa da arbitragem nessa desclassificação. Você pode até pensar, no primeiro jogo não jogou tão bem também, o primeiro tempo deixou a desejar, deixou. Poderia ter vencido o primeiro jogo, poderia. Mas esse tipo de você passar pano, falar que só o time é culpado num absurdo, numa falha grotesca dessa, covarde da arbitragem, aí pra mim não tem como. Pra mim não tem como. E no jogo que o Arthur Jorge mostrou ser um ótimo técnico e conseguiu entender, consertar os erros do jogo anterior e dominar o Bahia. Deu um nó tático praticamente no Rogério Ceni no primeiro tempo, no 11 contra 11. Magnífica a escalação, magnífica a dinâmica de jogo do Botafogo, fora de casa. E o time como um todo, os caras lutaram. Os caras foram até onde tiveram perna pra ir. Os caras foram, deram a alma pela estrela solitária. Aí agora, sendo operado. E assim, meus amigos, nosso ano não acabou. Temos time, temos elenco, estamos fortes nas duas competições que restam. Brasileirão e Libertadores. Libertadores é Comebol, que é a arbitragem. Não é perfeita, mas pelo menos não tem essas atrocidades aqui. Os caras não favorecem nenhum brasileiro em particular, como a CBF faz. Então vai ser uma arbitragem mais perto da normalidade e ser um erro grotesco como esse que aconteceu. Nessa expulsão insana do Gregory. E vamos forte, buscar foco agora, tentar vencer o Juventude no domingo e, de preferência, poupar a maioria. Temos elenco para com um time misto ali, quase totalmente reserva. Condições de vencer o Juventude no domingo e foco total na Libertadores. A arbitragem da Comebol com certeza não vai ter uma expulsão grotesca como essa que teve do Gregory e a gente não vai ser operado dessa forma. É o que, inclusive, eu tô tendo mais esperança agora, levando em conta esse lado da arbitragem. Então, pra isso, meus amigos, não dá nem pra desejar bom dia, nada pra vocês e nem pedir nada aqui, porque tá difícil de digerir isso aqui, mas bola pra frente, a culpa não foi nossa. Integralmente dessa desclassificação. Não tem time no mundo que numa situação dessa aqui tire de letra que tenha facilidade num jogo eliminatório. É isso.